É saindo do lugar comum, desbravando literalmente campos desconhecidos e também, né, Lu, por nos identificarmos em pensar de uma forma não convencional, é que hoje recebemos Márcio Oliveira, empresário da Rédia Negócios. Márcio, seja muito bem-vindo no Muito Tô Com obrigado. Ela e receba as boas-vindas da doutora Lu. Márcio, primeiramente agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Com certeza, um assunto muito valioso, que tem muita coisa boa para passar para a gente, né? Coisas aí da sua vida, da sua infância e do que é o mercado agro, né? Que é onde a tua empresa atua de uma Com certa forma, certeza. né? Muito obrigada pela sua Nossa, eu presença, viu? que me sinto assim lisonjeado, né? Agradecido pelo convite, primeiramente, por estar aqui. Como eu falei para vocês, estou debutando num podcast, então para mim é muito interessante poder falar do que realmente a gente gosta, poder falar do nosso trabalho e principalmente do agronegócio, que é uma paixão minha, e poder disseminar esse conhecimento que eu tenho aqui, poder passar para outras pessoas. Enfim, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Que legal. E conta um pouquinho aí pra gente de onde vem essa sua paixão pelo agro, né? O que que te move, o que que te trouxe até esse ponto da estrada? Claro, não, com certeza. É assim, o agronegócio sempre esteve presente na minha vida. Eu costumo dizer, primeiramente, que a cegonha errou onde ela me deixou, porque ela me deixou em São Paulo, na capital, né? E minha família é do interior de São Paulo. Eu sempre valido o nome da cidade, cidade de Conchas, interior de São Paulo. E eu gostaria, sim, de ter nascido no interior, né? Mas, enfim, em questão de oportunidades, meus pais casaram, vieram morar em São Paulo, acabei nascendo aqui na capital. E por essa questão, né, de sempre estar no campo, envolvido com o campo, acompanhar o trabalho dos meus avós, meu avô, ele criou a família inteira praticamente através do leite, né, tirava leite e fazia ali uma pequena produção artesanal de rapadura, tinha uma plantação de cana-de-açúcar, né, e essa experiência, né, de esse contato com o ambiente rural, embora morava na cidade, nascido e criado na cidade de São Paulo, eu tive essa oportunidade que eu vejo que poucas pessoas tiveram, então valorizo muito isso. Então essa paixão vem de lá de trás. E é engraçado porque até mesmo nas minhas aulas, nos trabalhos que eu tinha do colégio, eu me lembro uma vez que eu estava na sexta série, teve lá um trabalho de ciências e eu fiz realmente mostrando que do boi tudo se aproveita, né? E aí eu trouxe um pedaço de um osso, trouxe um chifre, trouxe um pedaço de couro, coloquei na cartolina, tudo mais. E esse trabalho ficou em exposição no corredor da escola, assim, chamou muita atenção desde então, porque realmente as pessoas não conheciam as crianças ali, os meus amigos, né? E eu realmente eu falava desde uma naturalidade com o assunto, porque eu sempre estive envolvido nesse meio, né? Então o trabalho foi um sucesso na escola e não só no colégio. Fui evoluindo. Eu sou formado em jornalismo e nas aulas de redação, eu tinha aula de redação de rádio, de TV, de internet, né? Tinha que criar os textos, tudo mais. E sempre tive o assunto agro dentro dos meus textos. Então é algo que realmente esteve comigo, né? E aí fui evoluindo na minha carreira. A maior parte do meu tempo eu trabalhei no mercado publicitário. Fui executivo de uma grande emissora, né, aqui em São Paulo e que na verdade é a Globo, não vou deixar de falar. Sim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na área comercial. Foi onde, assim, é engraçado que eu acredito muito quando você lança algo para o universo devolve para você, né? E eu sempre tive esse pensamento comigo. E eu, quando eu trabalhava na Globo, eu via uma caminhonete plotada, né? Globo Agronegócio, ela entrando e saindo com equipe comercial, né? Que Sim. visitava as indústrias, feiras agropecuárias. E eu não trabalhava na área comercial ainda. Eu só pensei comigo, eu falei, nossa, um dia eu vou andar nessa caminhonete. E aquilo foi tão forte que eu só falei que eu queria andar simplesmente na É. caminhonete, né? Porque era da Globo, agronegócio e tudo mais. Eu sempre acompanhei o Globo Rural, acompanhei esse mundo agro. E eu não só fui trabalhar nessa divisão de vendas de publicidade da Globo do agronegócio, que eu fui convidado, como eu também tive uma caminhonete dessa para mim. Olha, Caramba, que É. curioso, né? Então, eu acredito muito nessa força. Quando você realmente tem um pensamento positivo, as coisas começam a atrair, né? Sim. E aí eu tive essa caminhonete, que era compartilhada com outro executivo, e a gente viajava. Eu saía de São Paulo, ia para Ribeirão, ia para Rio Verde, ia para Porto Alegre, para Bahia.
Luiz Eduardo Magalhães, que é uma região muito produtiva de soja, de milho, de algodão, também muito forte. E a gente ia para as feiras, eu ia com a caminhonete, né? Então, é uma experiência que eu tive e fui evoluindo, né? Dentro da minha carreira. Então, assim, novamente, o agro sempre esteve presente. E aí, quando eu realmente resolvi empreender, até o nome da minha empresa é Rédea, e Rédea a gente está falando de cavalo, de guiar, de conduzir, né? Esse é o objetivo, e ser guiado estrategicamente, né? Hoje eu trabalho aí com créditos e investimentos, que não deixa de ser uma questão estratégica, né? De planejamento para as pessoas. E aí o próprio nome tem muito a ver com isso. E aí eu fui entendendo que eu fui desenhando o meu escopo de projeto, os meus produtos, tudo mais, né? Então eu tenho uma frente hoje voltada para consórcio, que é crédito. Eu trabalho não só com o público do agronegócio, para compra de maquinário, de caminhões, tratores, mas também com o público urbano, né? Para a questão de compra de imóveis, principalmente imóveis, né? Troca de automóveis também. Mas o meu principal negócio está dentro de uma participação de compra e venda de grãos, que representa a Fictor Agro, né? E isso acaba sendo uma oportunidade que as pessoas não conhecem, é um Private Equity e está voltado mais para diversificação de negócios, né? Então é uma oportunidade que eu acabo tendo e eu respiro hoje o agronegócio, né? Dessa forma, hoje também foi canalizando para o meu dia a dia. Então, para mim é sempre um prazer. E hoje que eu recebi o convite aí de poder participar e de falar de um assunto que eu gosto e tenho o prazer de falar, é sempre um prazer enorme, né? Então, estou aqui à disposição para responder o que vocês quiserem e super à vontade aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E a forma que você fala faz a gente se apaixonar, né, Márcio? Belíssima introdução, viu? Bacana e inspiradora. Márcio, eu acho que não tem pessoa melhor para falar do que você com as mensagens que a Rede Globo tem dito há já anos. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Nos conte como foi a idealização desse projeto e se aquela sementinha lá plantada, não sei se é 2017, você vai poder contar melhor como é que foi, da onde surgiu essa ideia. Acredito que já respondeu um pouco, porque a paixão que você fala nos faz e nos encantar e traz essa proximidade aí que eu acredito que seja a mensagem da aproximação do produto que a gente tem aqui na cidade com o produtor rural, do consumidor aqui com o produtor rural. Aquele produto que vem até as nossas prateleiras, a nossa carne, ela tem um porquê, o milho, o óleo de milho, né? Você pode explicar melhor. Aquela sementinha lá plantada no projeto inicial, que você, com muito orgulho, foi um dos idealizadores, ela é vista. Você consegue ver que, olha, meu filho cresceu, meu filho projetou, meu filho está aí andando com as próprias pernas? Não, com certeza, assim, isso foi uma das sementinhas, né? A gente tem várias outras sementinhas que eu fui semeando aí ao longo dessa minha carreira, dessa minha trajetória, né? Mas especificamente dessa sementinha que você está dizendo, eu tenho um orgulho porque, assim, também tive muita sorte, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, quando eu recebi uma ligação de uma pessoa que era um assessor dos produtores de soja e milho lá do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e eles queriam uma novela na Rede Globo com o tema do agronegócio. E aí no telefone disse, olha, não temos esse produto para vender, né? Não vendemos o tema da novela, temos outros produtos, não esse, assim, não dá. E aí a pessoa insistiu, queria, né? E aí comecei a dar algumas ideias de patamares de investimentos, era algo realmente muito fora da realidade hoje, era muito alto, né? A gente está falando de muitos milhões, mas não tínhamos o produto. E pela insistência dele, eu convidei para a gente poder bater um papo em São Paulo. Fizemos um almoço aqui em São Paulo, mas eu já disse o seguinte, olha, um não você já tem. Eu acho que vai ser importante a gente poder conversar. Uhum. E aí nessa insistência, né, de poder trazer o tema do agronegócio para dentro da televisão, que hoje é um veículo de massa de maior penetração e continua sendo hoje dentro da realidade hoje de consumo de mídia, né? Embora a internet tenha evoluído muito, mas a televisão ela está presente na casa de todo e qualquer brasileiro, né? E aí foi que nasceu a ideia de um grande projeto, né? Que não foi idealizado por mim, foram várias mãos envolvidas, mas assim, surgiu através daí de a gente poder trazer o tema. E quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando só de produção de soja, de milho, de gado.
a gente tem que lembrar também do tomate, a gente tem que lembrar do cacau da Bahia, a gente tem que lembrar do mamão, da maçã, da uva no Rio Grande do Sul, no Sul como um todo, do fumo, que é outra coisa também. E o Brasil hoje, ele tem a sua... uma grande representatividade dentro quando a gente fala de produção de alimentos, né? Então essa foi uma das primeiras sementinhas que foram plantadas, que eu tenho orgulho, porque depois eu participei da comercialização, visitando as agências de publicidade, os grandes anunciantes, porque era um projeto realmente que envolvia um valor de investimento assim, alto, vamos dizer, dentro da realidade dos demais anunciantes. E aí eu tive a sorte, na verdade, de poder participar, desenvolver os temas, né, de participar e sugestões até mesmo dos patrocinadores, e aí foi indo, foi evoluindo, né? Foi um longo papo de desenvolvimento, de planejamento, até realmente execução, de lançar e comercializar e colocar no ar. E aí com isso depois vieram prêmios, né, para a Globo, no caso, em relação ao projeto idealizado. E a grande dor do agronegócio é justamente não ser reconhecida nos centros urbanos. Isso de forma geral. E o projeto, querendo ou não, ele trouxe para a tela da televisão, né, e para casa, para dentro da casa das pessoas, mostrando um pouquinho do que é o agro, do que é uma produção de suínos, do que é uma avicultura, do que é realmente da importância do cavalo. Tivemos também um de cordeiro, especificamente cordeiro, de hortaliças, de flores, ou seja, tudo envolve. Madeira a gente tem, que é do agro. Se você for ver, todo ambiente hoje você tem algo que vem do campo. Né? Você está na praia tem, você olha para o lado, tem muita coisa do agronegócio. Enfim, então esse foi o projeto. E hoje, caminhando aí, como eu falei, de outras sementinhas, né? Até mesmo acho que o papel aqui hoje, de eu poder participar do podcast, de poder falar sobre o tema, querendo ou não, disseminar cada vez mais a importância do agronegócio, que hoje ainda é muito desconhecido nos grandes centros. E engraçado que você estava falando, né, das pessoas também poderem ter acesso, poder ter ver esse outro lado, né? A gente estava conversando lá embaixo. Exato. Você falou, quando se falava do homem do campo, né, o agronegócio era sempre aquela imagem, né, do homem com a enxada, e não é isso, né? Ele é muito amplo, né? Sim. E aí também trazer essa, entre aspas, representatividade do campo para aquelas pessoas que estão do outro lado da tela e se identificam com aquilo, né? Que falam, olha, realmente, olha que legal, eu sou daí, né? Eu também vivi isso, eu sei do que ele está falando, olha que interessante. E dar essa abrangência para as pessoas, né? Trazer esse lado também que a TV praticamente não mostrava, né? Mas isso a gente está falando de que época? Mais ou menos quando tudo isso começou a trazer mais à tona, né? Isso veio em 2000 e... Assim, por exemplo, Globo Rural é um programa que já existe há mais de 40 anos, mas ele é sempre ali no domingo, aquele horário, ponto. Embora tenha informações na grade, em jornalismo, né, falando, mas não aprofundada, esse projeto especificamente ele surgiu ali em torno de 2016, né, foi lançado. Só que desde 2014, 2015 foi começado a desenhar, né? Então foi lá atrás, nessa época, ou seja, praticamente 10 anos atrás, né? Porque é interessante, porque quando a Mércia introduziu, né, agro é tech, agro é pop, então toda vez que a gente vê esse comercial na TV, ou via, né, a gente já tem noção que vai trazer alguma informação interessante, muita coisa que você nem imaginava. Sim. Porque para quem é realmente da área, entende quando você fala de números, como que é a produção, como que ela desencandeia, mas para quem não é, você fala, caramba, é sério que vem, é sério que tem tudo isso, né? Então é bacana trazer também esse outro lado e a importância, né? Porque hoje o nosso PIB é praticamente composto do agro, né? Boa 25% parte dele, né? Do PIB é composto do agronegócio. Se você for ver o ano passado, a gente teve um PIB positivo, né? 2,9%, mas se você for ver realmente entre indústria, serviços e o agronegócio, o agro realmente segurou para ter esse resultado positivo. Então, tenho muito orgulho de falar sobre o agronegócio, não só porque eu gosto, mas eu acho que todos nós, como brasileiros, a gente tem que ter orgulho do agro. Por quê? O Brasil hoje é o principal produtor de soja do mundo. É o primeiro exportador, produtor exportador. É o primeiro produtor é o terceiro produtor de milho. Tem uma oscilação entre China e Estados Unidos, em função do clima, mas é o primeiro exportador de milho.
Café, principal produtor e exportador. Quando você vê suco de laranja, é uma lavada geral em todos os outros países, porque 80% do consumo de suco de laranja do mundo sai do Brasil. 43% do café consumido no mundo sai do Brasil. Então você vai para a Europa, vai para a América do Norte, você vê, você está consumindo café realmente brasileiro, né? Eu que adoro dados, né? Sempre gosto de a Mércia é a garota dos dados. Mas assim, você fala com uma paixão muito encantadora sobre o agro, que ensina muito. Eu acho que esse é um dos esse eu acho que é também um dos podcasts que a gente procura e divulgar, porque realmente a valorização do campo, ela precisa, do agronegócio, ela precisa ser desmistificada. Mas, esse ano, especificamente, em setembro, tivemos muitas queimadas, né? Quase 60% do território nacional estava sob o risco de queimadas. E tivemos também a seca. Como você vê o cenário do agronegócio para o produtor rural, para as empresas agrícolas e também para o investidor aí diante desse cenário? Tá. A gente tem que pensar o seguinte, tivemos vários acontecimentos esse ano, né, 2023, no Brasil, as questões climáticas, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia, que foi um volume enorme de chuva, água, devastação, as queimadas na região centro-oeste, aqui no sudeste, enfim. Só que o Brasil é um país tropical, é gigante quando a gente começa a olhar esses problemas, né? E que você tem a região do Mato Piba. Vocês já ouviram falar em Mato Piba? Eu já ouvi porque o Márcio explicou. Desculpa, então, eu não conheço. Você vai ter que explicar tudo de novo. Sabe, 5 minutos que você conversa com o Márcio, você aprende geografia. Sai matopibense. É isso aí. Mato Piba é a junção das iniciais do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Vou até anotar. Ou seja, essa região se você pesquisar na internet hoje, você vai ver o quanto essa é uma das regiões uma das principais regiões produtoras, centros produtores de grãos do Brasil, né? E de lá saem grãos não só para alimentar o mercado interno, quanto para exportação também. E de lá também sai produção de girassol, produção de algodão, enfim. Por quê? É realmente uma região que o clima é super favorável e tem a questão do avanço da tecnologia, que a gente estava falando um pouquinho também antes, com irrigação. Né? Então, tem regiões hoje no Brasil que você tem até 3 safras de uma cultura de milho, por exemplo. Então, embora a gente vê uma notícia que o Brasil está tendo uma quebra de safra. O que é quebra de safra? A gente está tendo uma produção menor esse ano, de milho, por exemplo. Por isso que a gente está ocupando o 3º lugar como o maior produtor. Mas a gente não deixa de ser o principal exportador. Só que, por outro lado, essas questões regionais, né, de um lado acaba compondo, né, e você tem uma produção em outras regiões. Então, você tem uma queda de produção relativamente no Brasil no ano, porque realmente a gente teve as questões do El Niño, que é menor quantidade de água, um pouco menos de chuva, então isso interfere na produção. Muitos deixaram de plantar e, em função do clima, em vez de plantar, tiveram pastagem e introduziram o gado, por exemplo. Né? Então você tem uma troca de cultura, por isso que acaba tendo uma quebra de safra, uma produção menor de algumas determinadas culturas. E isso acontece no Brasil inteiro. Agora, especificamente o que aconteceu realmente, tanto no Rio Grande do Sul quanto as queimadas, é agora o momento de recuperar essas áreas, né? Para introduzir novamente as culturas, de poder trabalhar o solo, né? Com adubo, com fertilizantes, de fazer uma composição, uma renovação, para que venham novamente uma nova safra e produzir dentro da área aquilo que era preservado, como milho, soja, outras culturas. Né? Então, assim, o Brasil é imenso, existem muitas oportunidades e muitas culturas, e cada cultura de uma determinada região. Por isso que a gente vê uma predominância de uma determinada cultura, por exemplo, no sul, em função do clima. Lá é mais frio, não tem tanto sol em determinada época do ano, então lá tem muita... a produção de azeitona para fazer azeite, né? Isso é uma outra coisa. E aí você vê, assim, eu tenho vários dados, você que gosta de dados. e quando você começa a enxergar e ver os dados, ver onde é que estão as produções, você fica encantado cada vez mais ainda com o agronegócio. E eu costumo usar esses dados justamente para entender oportunidades, né? Porque vamos pensar,
uma indústria que produz um tipo de equipamento para frutas. Quais são as frutas que predominam no Brasil? E quais são as regiões que predominam o plantio dessa determinada fruta? E qual época do ano tem a colheita dessa fruta? Entendeu? Então, lá é um dado que eu, na verdade, acabo transcrevendo para as pessoas que não conhecem o agronegócio, para que elas utilizem ao seu favor, para vender um equipamento específico. Né? Quem trabalha com crédito, quem trabalha com venda de consórcio, quem trabalha com venda de carro, de maquinário agrícola, de serviços também, né? De viagens, por exemplo. Quem trabalha com viagens, em qual época do ano o produtor está capitalizado? Ou em qual época do ano ele está mais disponível para poder viajar? Porque é o momento em que ele já colheu. Né? Começo do ano, você pega, tem muita chuva, é um momento de colheita. Então, nesse momento, o produtor rural está trabalhando, ele está no campo e ele aproveita todo momento, por exemplo, quando não está chovendo, para colher, senão ele perde a produção. Então ele tem que trabalhar 24 horas, às vezes, as máquinas colhendo até mesmo à noite, né? E isso é uma riqueza que a gente tem e, enfim, são vários dados aí que depois a gente pode aprofundar um pouco mais. E graças a Deus vivemos num país tropical, né? Que a gente pode ter essa diversidade de plantações, de produtos para se oferecer, né? E essa região que você falou é que ela fica bem ali vamos colocar, me entenda, né? Na melhor localização, né? Porque chove, faz sol, tem um pouquinho aqui do frio, né? Do sul, um pouquinho aqui da Bahia, né? Que é um pouquinho mais frio ali, já colado com Minas, mas não tão frio assim como no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso você tem um bom campo com ali certeza para esse tipo de produto, né? Sim, e outra coisa, assim, dentro daquela minha época que eu viajava em feiras agropecuárias para fazer negócio, para falar com donos de indústrias, quando eu trabalhava no mercado da publicidade ainda, eu tive essa oportunidade de viajar de carro, né, como eu falei, e aí quando você realmente está dentro de um carro, você vê a dimensão que é o Brasil. Né? Uma coisa é você descer aqui a serra e ir para a praia, outra coisa é você sair de São Paulo e ir para o oeste da Bahia de carro, que você demora 2 dias. Eu tive que fazer uma pausa, por exemplo, em Goiás. E isso aconteceram várias vezes, né? Então você começa a ver a dimensão, começa a ver a diferença das terras, da topografia, que é diferente da nossa região aqui, as culturas que predominam lá e que a gente não tem aqui. E é muito interessante, assim, você vê de um lado, numa estrada, um chapadão, tudo branquinho, que é uma produção de algodão, e de outro lado, tudo amarelinho, produção de girassol. Né? Então, assim, é uma dimensão maravilhosa e é lindo muito rico, de ver, né? Deve ser lindo. Você pensou. Márcia, você comentou que a soja, né? Nós somos exportadores número 1 de exportação da soja, né? Mas você como investidor, né? Como você, empresário de uma empresa de investimento, né? No setor do agronegócio, por que uma pessoa ela opta em investir no milho, no trigo, no café e não na soja que está sempre no pódio? Por que essa diferença? São oscilações, são diversificações? Explica pra gente o beabá aí do investimento. Adoro falar sobre isso. Na verdade, assim, eu represento uma empresa que é a Fictor, é uma das maiores trades, né, comercializadoras de grãos do Brasil, para atender as grandes indústrias. Né? Enfim, todas as principais indústrias do mercado são base hoje parceiras da Fictor. O meu papel é representá-los e faço contratos de participações com pessoas ou empresas, né, muito mais CPF do que CNPJ, para que as pessoas se tornem sócias participantes dessa operação de compra e venda de grãos. E o grande diferencial é simplesmente a divisão dos lucros, que entram livre de imposto. Ou seja, é uma forma de diversificação. Então, assim, quando você pergunta por que escolher a soja, o milho ou o café, por exemplo, a única diferença está realmente de como você quer receber seus dividendos. Ou se você quer receber 2 vezes por mês, todo dia 5 e todo dia 20, por exemplo, ou uma única vez por mês, todo dia 10. Então é milho. Né? Eu gosto de receber uma única vez por mês. É uma forma de eu me controlar melhor. E o diferencial está na questão da segurança de você estar dentro de um mercado tão amplo, tão potente como o agronegócio, que essa compra, na verdade, é uma compra de grão físico disponível dentro da propriedade rural. Então, quando você fala da chuva, das queimadas, isso não interfere. E você tem uma taxação determinada em contrato do começo ao fim.
você vai receber em função daquele aporte que você fez, entendeu? Então é uma forma previsível de você saber realmente quanto é que você vai receber durante 36 meses, durante 24 meses, ou seja, o período do seu contrato. Então são alguns diferenciais que o mercado, isso é um modelo private, né, private equity, que você pode participar. Então, o meu trabalho hoje é levar isso para as pessoas comuns do meu dia a dia. Então, eu falava lá atrás com empresas, hoje eu falo com pessoas, né? Exato. Então, eu estou numa rodada de negócios, eu estou num churrasco, eu estou num evento, eu estou falando, né? É natural que as pessoas também querem saber o que você faz, né? E quando, e aí, Márcio, o que você faz? Eu faço contratos de participações e você pode participar, enfim, como é que funciona? Você pode estar dentro do mercado do agronegócio mesmo não sendo do agro, sendo da cidade, trabalhando com uma atividade completamente desconectada do agro, por exemplo. E uma forma de você colocar a cabeça no travesseiro realmente e dormir com uma tranquilidade, independente das oscilações do dólar, do ouro, da bolsa, se chover, se não chover, Guerra, e por aí vai. né? Guerra, outra questão política, Sim, troca de governo, isso não interfere. Na verdade, você está protegido em um contrato, né? Que você tem essa rentabilidade e volta isso para você todos os meses. Então é algo diferenciado que eu acabei buscando para ter o meu pé dentro do agronegócio e um benefício que eu acabo levando para as pessoas, né? Legal. Márcio, eu tenho duas perguntas para você. Uma que tem relação com o que a gente está acabando de falar aqui e uma outra que é... Bom, mas eu vou fazer. Vamos lá, estamos aqui para responder. É isso aí, vamos lá. Primeiro, quando você fala, né, desses contratos, desse tipo de investimento, a pergunta que não quer calar é: ele serve para qualquer pessoa ou há um público diferenciado para isso? Até para o pessoal que assiste a gente Perfeito. poder conhecer, porque é um tipo de investimento que eu acho que nem todo mundo tem acesso ou não ouviu falar, e se não ouviu, vai passar a conhecer, porque a gente vai divulgar. Com óbvio, certeza, né? obrigado. Então, assim, só para a gente poder entender mesmo que tipo de público é esse que investe nesse tipo de mercado. Como é que funciona isso? Perfeito. Não, excelente pergunta, inclusive, porque esse é um dos meus objetivos, né? Disseminar e contar para as pessoas como é que elas podem participar. E quem são essas pessoas? Investidores, né? E de qualquer tamanho, inclusive, desde que tenham a partir de R$30 mil, como diversificação. Porque assim, no mundo dos investimentos hoje, você não vai colocar os ovos todos numa única cesta. Sim. Então você precisa ter um pouquinho aqui, um pouquinho lá, enfim, ver o que realmente te dá mais conforto, né? Você vai buscar segurança em tudo, mas é o que te dá mais conforto para você apostar um pouquinho em mercados diferenciados. Existe o mundo da renda variável, existe o mundo do mercado imobiliário, existem essas questões dos grãos, existem os ativos judiciais, né? Mesmo como a doutora sabe. E, enfim, eu busco um pouquinho de cada um. Essa questão dos grãos, no caso, são para as pessoas utilizarem, são pessoas comuns, né? Como eu, como vocês, pessoas que querem, CPF, que querem ter uma rentabilidade, inclusive, até melhor do que o mercado tradicional, o mercado bancário, vamos dizer, né? E que venham conhecer essa oportunidade, porque assim é algo realmente exclusivo, porque não está na bolsa, não é listado em bolsa, é um private equity, e aí tem toda a estrutura, tem toda a segurança envolvida, porque eu estou falando de um grande grupo empresarial, não é uma empresa isolada que faz isso e vai dividir, vai entregar os dividendos para sócios investidores. Não, faz parte de um conglomerado gigante que tem empresas de produtoras de energia fotovoltaica, tem um banco, inclusive o grupo, tem empresa de crédito consignado, tem uma indústria batedora de frango, tem uma empresa que só exporta, olha só que interessante, uma empresa dentro do grupo que exporta proteína animal e praticamente pé de frango, que é um subproduto no Brasil e é exportado para a Coreia do Sul, por conta do colágeno, para a China, para a Malásia, Egito, entendeu? Né? Por conta da cartilagem. Então você participa dentro de uma empresa, né, que é a Fictor Agro, para você poder realmente estar dentro do mercado do agronegócio, colhendo ali todos os meses os dividendos, os rendimentos em função de um aporte que você fez de participação dentro desse modelo de compra e venda de grãos. Tá, e aí limitado a um valor inicial que você falou, né? Acima de 30 mil, qualquer CPF pode poder investir nesse tipo de operação. A minha outra pergunta a gente começou falando da tua introdução, né? Através da Rede Globo, que foi onde você começou,
né, com os projetos, né, junto com outras pessoas, idealizando o projeto do agro, né? E aí, um dado momento, você falou, agora eu vou seguir só. Vou fazer minha carreira solo. Transição. Exatamente. Adoramos. Como é que foi essa transição? Perfeita. Você sair de uma empresa que é líder, né, mundial de comunicação, né, e vir atuar solo. Não, excelente. Viver da paixão é desafiador, né? Não, é desafiador, muito desafiador. Esse desconforto que dá na barriga, esse friozinho na barriga, né? Mas assim, eu enxerguei que meu tempo já estava se esgotando, já estava terminando, né? A gente vivendo uma grande transformação do meio, uma grande transformação na própria empresa. Eu já tinha, até aí, 28 anos de empresa, né? Entrei menino, entrei com 14 anos, foi meu primeiro emprego, passei por várias áreas, seguia na área executiva, na área comercial. Tive a oportunidade também de trabalhar 2 anos em Belo Horizonte, gerenciando a equipe de vendas lá do estado de Minas Gerais. E aí, assim, eu sentia que estava acabando. E quando eu saí da Globo, eu entendi, primeira coisa e foi muito difícil, né? Eu coloquei na minha cabeça, em primeiro lugar, o que eu não queria. Né? Então, o que eu não queria, acho que é sempre mais difícil. E para mim estava muito claro, eu não queria voltar realmente para dentro de um escritório, de uma empresa, e não saber realmente qual seria, e cavocar, e ter uma nova jornada, que eu não sei até onde iria. Poderia ser mais 2 anos, mais 3 anos, mais 5 anos, e aí eu voltar na escala 0 de novo e ter que me ressignificar meu trabalho, de poder buscar outras oportunidades. E aí eu comecei a desenhar, né? E aí mais importante também de fazer a leitura de alguns sinais que a gente foi recebendo. Então, assim, tudo que eu introduzi hoje para a abertura da minha empresa são produtos que eu mesmo consumo. Eu consumo para mim, né? Desde ativos judiciais, a compra de grãos, consórcio. E aí eu entendi que isso eu poderia levar para outras pessoas, porque nem todo mundo conhece. Quando eu falo de consórcio, as pessoas, eu gosto. Tem o que gosta, tem o que não sabe nada e tem um que é contra, entendeu? E tá tudo bem ser contra, cada um. Mas o meu papel é levar oportunidade, até mesmo para quem quer investir, investindo em cartas de crédito, de venda, ganhar com ágio e tudo mais. Então, assim, foi desafiador, tem sido desafiador também para mim, porque eu tenho que disseminar, eu tenho um novo jeito de trabalhar hoje, né? Eu tenho um escritório lá na Zona Sul, que é o escritório da empresa, né, da Fictor, que eu me relaciono, que levo meus clientes para lá para conhecerem também, né, o ambiente. Eu tenho o meu papel de pai em casa, então eu tenho essa flexibilidade de trabalhar home office, de poder ter minha liberdade e a minha agenda para poder fazer o que eu quero. Tá? E a gente tem que ter o quê? Disciplina. Disciplina, trabalhar muito foco, determinação. A tecnologia me ajuda muito. A gente falou aqui de atendimento automatizado através de bot, né? E eu tenho isso como um autosserviço que eu tenho. E, ao mesmo tempo, a disciplina de você ter uma cadência, né? Fui aprendendo novas ferramentas também que me auxiliam, por exemplo, num pipeline de vendas, né? De fazer listar uma pessoa que é uma oportunidade, de abordar o assunto, de oferecer, apresentar, negociar e fechar ou não, né? E aí hoje fui introduzindo. E eu sempre tive esse tema principal, que é o que a gente está falando aqui do agronegócio. Então, em volta disso, eu comecei a trazer essas oportunidades, né? E o campo é vasto para poder crescer, evoluir, de poder crescer dentro do meu trabalho hoje, né? Mas assim, a minha mudança foi enorme, porque eu saí de um mundo que era um mercado publicitário para viver hoje num mundo de ativos, de consórcio, de crédito, de investimento, né, que é um território um pouco diferente do que eu trabalhava, mas não deixa de ser uma oportunidade realmente para as pessoas mesmo, de poder levar algo diferenciado para elas. Então é isso que me dá prazer, né? Quando a gente conversou, inclusive, as primeiras vezes, de poder mostrar algo que eu tinha certeza que vocês não tinham visto ainda. E que pode ser importante para vocês, como pode ser importante para as pessoas que estão no ciclo de amizade de vocês, né? E que depois, com certeza, vem indicações e é natural que isso acontece, né? Então hoje, e como é um produto, vamos dizer, acessível dentro do ponto de vista daquele público, né, que já é investidor, ele é um primeiro degrau. Então eu fui entendendo qual que é o meu primeiro produto da minha esteira de produtos, qual que é o segundo degrau, qual que é o terceiro. E nem sempre um produto é para um tipo de pessoa, às vezes ele muda. Então tem que entender o perfil dessas pessoas numa conversa às vezes um pouco mais direcionada, falando realmente de investimento, de negócios, ou numa conversa informal, uma pessoa só, preciso fazer isso, aí a gente acaba entendendo uma oportunidade, aí eu faço uma abordagem
informal também, depois a gente canaliza aí para uma conversa mais aprofundada. Mas esse é o grande negócio. Foi assim que surgiu, né? E é sempre um desafio, né? Porque a gente vai aprendendo todo dia sempre coisas novas, né? Márcia é muito família, né, Márcia? Você comentou das suas filhas, né? E você conta com muito carinho da sua infância, da questões dos avós, de viver na fazenda, que passava as férias lá com os avós. Como é que você passa essa paixão para suas filhas e como foi o apoio familiar para essa transição aí? Ah, legal, excelente pergunta, muito bom. Bom, eu comentei que toda criança ela tem que ter esse pezinho na terra, né? Andar descalça, ser picado, abraçar árvore, subir na árvore, ser picado por formiga, né? Elas estão muito tecnológicas hoje, né? Muito urbanoides, como a gente está falando, exatamente. Né? E quando, assim, a gente vai para a propriedade lá no interior, em Conchas, eu falo para as minhas filhas, não tem celular, não tem tecnologia. E elas brincam realmente com coisas que não tá natural. Assim, o meu combinado com elas é a gente fazer tudo aquilo que a gente não consegue fazer em casa, em São Paulo, no apartamento. Então, assistir uma televisão, que seja um YouTube, celular, não sei o que, isso a gente faz em São Paulo. O que a gente não faz em São Paulo? Então, por exemplo, no último final de semana, elas quiseram pegar uns galinhos, caindo das árvores, são os gravetos, né? Elas pegaram gravetos e quiseram fazer uma... Nem sabia o que era uma arapuca, mas para elas era mais uma cabana pequenininha, que colocar alguma coisa lá e depois fechar com barro, mas assim, destruiu, né? Porque não ficou firme, não parou. E eu confesso para vocês que para mim também foi uma coisa nova, que é fazer uma arapuca, né? A gente se diverte, a gente aprende, né? O que eu fiz? Falei, vamos aprender juntos. Daí eu coloquei lá no YouTube um vídeo que ensinava a fazer arapuca, né? Eu assim, tinha uma noção, mas eu fui vendo como é que era, intercalando os gravetos e tudo mais, né? E para isso, eu só utilizei os gravetos, que a natureza proporcionou, utilizei 2 pedacinhos de arame, né? E a criatividade ali mesmo. E uma linha de pesca, para ficar distante, para puxar, desarmar a arapuca. E aí a gente fez essa iniciativa, né? Colocamos milho dentro da arapuca e esperamos só a galinha vir. Aí a galinha veio e tal, minha filha puxou. A hora que ela puxou a linha, pum, a galinha ficou presa dentro da arapuca. Meu Deus. Ou seja, esse é o tipo de coisa, de atividade que você não faz em São Paulo. E eu falo que toda criança tem que ter essa experiência, né? Essa vivência. Assim como toda criança, e eu valorizo muito o cavalo, que eu gosto muito de cavalo, tem que andar a cavalo, tem que conhecer o bichinho, entendeu? Tem que saber que a galinha bota ovo, o galo não bota ovo, que o ovo vem da galinha e que o leite vem da vaca. Então essa experiência, eu também, desde pequenininho, eu levei elas assim para dentro do curral para elas também tirarem leite ali, pegarem no teto da vaca e tirarem leite, né, dentro do copo e tomarem na hora mesmo. E coisas do interior mesmo, né? Isso não está no nosso hábito no dia a dia e são oportunidades que a gente acaba encontrando. Então eu valorizo muito isso e quando eu vejo uma criança que não tem esse acesso, assim, me dói um pouco o coração porque eu gostaria que todas as crianças tivessem essa oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo. Até para que a gente não tenha essa questão da dor do agro que eu falei para vocês, né? De ser desconhecido. Não, então quando a criança nasce, entende e visita, e as escolas hoje têm algumas visitas em algumas propriedades, tem alguns centros já espalhados perto de São Paulo, que são essas fazendinhas, né? Que é uma oportunidade para as crianças terem um contato com os animais, né? Mas assim, tem muita coisa ainda para poder evoluir nesse sentido, né? E é engraçado que toda vez que a gente fala dessas questões de criança, né, mexer com a terra, essas brincadeiras mais rurais, vamos colocar assim, né? Porque o urbano é celular, né, esses eletrônicos, mas isso remete, né, traz um pouquinho essa lembrança gostosa, né? É impossível não ficar com um sorrisão no rosto, lembrando dessas memórias, né? O quanto é bom. Né? Uma coisa tão simples e que é tão prazerosa, né? Para quem viveu isso, né? De uma certa forma, pode falar, né? Que nem o bolo da casa da vovó, né? O bolo da casa da vovó é sempre mais gostoso, sabor, né? É muito gostoso. O Márcio comentando, eu falei, com certeza as filhas dele não vai falar o que o Giovanni falou, né? Ele foi esses dias numa fazendinha. Ele falou assim, mamãe, você não acredita, eu vi o boi fêmea. Eu acho que eu preciso levar ele mais vezes. Na fazendinha do vovô, porque meu pai tem uma... E ele, assim, quando ele vai pra lá, é
pé na terra e corre, e vai, e corre no cavalo. É outra vida. É uma delícia, né? Assim, atividades desde cortar uma grama, assim, que é uma atividade simples, né? De cortar uma grama, né? de regar, de mexer com terra, assim. É legal você ter falado de criança, inclusive, porque essa vivência eu tento trazer um pouco para dentro da cidade, né? Então, por exemplo, a minha filha, as duas filhas estudaram num colégio aqui, uma escolinha, uma delas ainda estuda, que chama ProBem, Projeto Bebê Natureza, né? E já tem essa introdução um pouquinho da questão das folhas, né? De pedra, da terra, enfim, do carinho com a natureza. E eu valorizo muito isso, né? E as duas estudaram lá. E nós criamos, recentemente, tem já uns 2 anos, uma composteira em casa. Que isso também está muito ligado à sustentabilidade, que cada vez mais é tema dentro das empresas, das casas. A gente está falando da questão de ESG, de a gente ser autossustentável, de geração de energia limpa, enfim. E em casa, a gente entendeu que a gente gera menos lixo produzindo uma composteira em casa. E nós mesmos, tanto eu quanto a minha esposa, nós aprendemos com isso. Porque, assim, são 3 baldes empilhados. Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Eu acho que eu vi. Você colocou no Instagram Já alguma coloquei. coisa assim, né? Outro dia eu dei uma futucada lá e eu vi. Mas são 3 baldes empilhados, onde a gente cria-se o churume, que é o líquido, que é o adubo biológico, né? Que depois ele é misturado na água. Mas a gente tem uma camada de terra e uma camada de resto de alimento. Alimentos são cascas de batata, cenoura, laranja, enfim, não tem muito a questão cítrica, mas assim, tudo que é alimento, folhas de alface, quando você tira alface, tudo isso, o cabinho que a gente não consome, a gente corta e a gente coloca junto para as minhocas comerem, e depois a gente coloca uma serragem ou folhas secas em cima, que às vezes acaba pegando no parque, tá ali no chão, né? Em qualquer praça você encontra isso, você coloca uma folhagem seca, as minhocas se reviram, comem esses alimentos, geram um churume e você produz um fertilizante aí 100% biológico que pode ajudar muitas plantas, né, as plantinhas naturais, aí, folhas. Então, quem gosta disso, acho que assim, é outra coisa que eu também recomendo. E não ocupa espaço, independente do tamanho do apartamento, ocupa só um lado lá da varanda, tá lá bonitinho, não tem cheiro. É super interessante porque as crianças acabam tendo esse contato. Tem minhoquinha, pega a minhoquinha na mão. Não tem medo, né? Não tem medo. E outra coisa é que você contribui com o meio ambiente, que você não gera lixo. Você gera o quê? Alimento. Então tudo que vem da terra acaba voltando para a terra. Então ele volta em forma de adubo biológico. Legal. E, Márcio, a gente está falando sobre educação, né? Educação no campo, educação, né, no trato com a terra. Que história é essa de Universidade do Cordeiro? E a gente olhou, mas como assim Universidade do Cordeiro? Que história é essa? Não, legal demais. Isso também tá ligado à minha paixão, né? Sempre gostei muito de animais, desse mundo da pecuária, tá? E assim, minha família tem uma propriedade, a propriedade não é tão grande. E aí eu entendi que para você ter mais oportunidade, ter uma rentabilidade um pouco maior, eu deveria diversificar, até mesmo, assim como nos investimentos, diversificar a produção, né? Então, em vez de ter gado, eu entendi que é o seguinte, onde se come uma novilha de 450 quilos, tem espaço para 10 ovelhas de 45 quilos, porque comem basicamente a mesma quantidade. E aí eu entendi que o ciclo das ovelhas são menores, ou seja, a gestação de uma ovelha é de 5 meses e de uma vaca são 9 meses, né? Então eu entendi que eu teria um ciclo mais rápido, mais completo, e eu fui colocando. E para fazer isso, eu busquei um especialista em Botucatu, aliás é meu xará, Márcio Sarati. Ele é especialista porque nasceu dentro de uma cabanha, é gaúcho, tem o DNA da ovinocultura, e foi com ele que eu aprendi. Fui comprar a minha primeira matriz, que são as fêmeas, né? Então eu comprei lá 30 num primeiro lote, e ele me emprestou um reprodutor de altíssimo padrão para poder começar a minha produção. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, acho que umas 2 horas, perguntando para ele o que come, como que engorda, como que é a cria, o desmame, tudo. O medicamento que eu deveria usar, tudo. Eu suguei ele de uma tal forma, uma forma positiva, né, durante 2 horas. E depois eu falei, nossa, você tem muito conhecimento. Por que você não cria um curso para disseminar esse conhecimento? Porque assim, a ovinocultura no Brasil hoje, ela não é autossuficiente. O Brasil importa carne de cordeiro, ou seja, praticamente 70% do consumo de carne de cordeiro é importado da Argentina e do Uruguai.
Né? Então, quando você vai num supermercado, você vê a embalagem lá, vem do Uruguai, vem da Argentina. E por que a gente não tem? A gente tem um déficit e tem uma oportunidade gigantesca de poder criar mais cordeiros no Brasil e, consequentemente, a gente parar de importar e, automaticamente, ter uma redução do custo da carne de cordeiro no Brasil, que hoje tem um custo um pouco mais elevado em função disso, porque a gente não tem, né? Tem uma demanda um pouco maior, a gente não tem muita escala aí. E aí nessa, eu falei para ele criar um curso, ele topou, sugeriu a ideia, e ele fez um primeiro curso presencial na fazenda. E eu fui o primeiro aluno dele. E isso foi assim, no auge da pandemia. Só tiveram 20 alunos, todo mundo de máscara, ambiente aberto, explicando como é que funcionava, como é que compra, como é que vende, como é que alimenta, como é que é o protocolo sanitário, que é super importante ter aí um protocolo sanitário. E aí depois, nessa, eu falei para ele, por que você não cria um curso, né, nas plataformas digitais e vende esse seu conhecimento de uma forma digital e escala seu conhecimento? E aí dei todos os caminhos para ele, só que assim, ele tem uma outra vivência, né? E eu, como tenho um conhecimento um pouco mais aprofundado em marketing digital e tudo mais, eu sugeri para ele. E aí quando ele foi atrás de orçamento, ele recuou. E nessa surgiu a oportunidade de a gente criar uma parceria, né, uma sociedade, eu, ele e a Cleo, que é uma zootecnista, para a gente poder introduzir todo esse assunto, gravar, e aí eu entrei com toda a minha parte técnica de gravação, de conhecimento técnico, e criamos a sociedade. Né? E aí o nome foi uma sugestão até mesmo minha, de criar a Universidade do Cordeiro, que é realmente para curso, para ensinar outras pessoas, né, e a criarem cordeiro, de como que se produz. E com isso, eu gravei, editei tudo, subi na plataforma, na Hotmart, a gente precisava vender o curso, né? E fizemos uma primeira live, onde eu fui o apresentador dessa live, eles como técnicos, né? Mas eu introduzindo o assunto ali para eles. E a gente começou a vender, né? Trazendo pessoas de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Tivemos até pessoas do Paraguai que se interessaram pelo conteúdo, assim, de Goiás, do Brasil inteiro. Pelo conteúdo, porque tem uma metodologia dentro desse curso, que ensina desde a criação, desde a compra do animal, tudo, passo a passo. Que foi exatamente o que eu aprendi com ele, né? Então, hoje tudo gravado e a gente consegue disseminar esse conhecimento de uma forma acessível, né, para as pessoas, ter esse conteúdo e também o acompanhamento dele, que é um especialista, né? E ele adora falar sobre isso, porque, querendo ou não, ele também está contribuindo com a produção de cordeiros, né, e com a ovinocultura no Brasil, que é uma cultura, é uma carne hoje... que é uma iguaria hoje, se você for ver, porque você não encontra em qualquer lugar. E muitas pessoas, eu confesso para vocês que eu não gostava de carne de cordeiro quando eu comecei a criar. Não é porque eu adoro, sou apaixonado. Hoje eu sou. Mas é porque eu só consumia uma carne em churrascaria, muitas vezes não era servida, não era produzida. Primeiramente, assim, a produção já não era apropriada. Eu não sei o que esse animal comeu para ser criado e tudo mais. E depois, qual que é a idade de abate que ele teve, né? Então tem toda uma metodologia que isso se traduz lá no sabor da carne, do alimento. Ou seja, tudo aquilo que o animal come é o que ele é. Né? Se ele come coisa boa, ele realmente vai produzir uma proteína boa. E aí foi assim que surgiu essa universidade que está no ar hoje. De vez em quando a gente tem aí novas turmas sendo formadas. A gente vai crescendo, que também é um hobby e que não deixa de estar fora do principal mote do meu negócio, do universo do agronegócio. Né? E ela já existe há quanto tempo? Nós criamos, já tem há 3 anos a Universidade do Cordeiro. Né? E aí a gente foi criando algumas turmas, fazemos algumas lives também no YouTube, convidando, né, produtores rurais. O nosso público são produtores rurais. São aqueles que já têm uma propriedade, aqueles que já têm muitas vezes até uma produção de bovinos. Então ele planta milho, ele planta soja, ele tem um espaço, ele tem um curral, ele tem mão de obra, que é uma questão também super escassa hoje nisso. Então ele só aproveita uma pequena parte da propriedade para introduzir a ovinocultura. E para introduzir tem que ser de uma forma correta, porque senão ele desiste. Porque é um animal muito sensível. Não é como o bovino, que assim, se deixar solto no pasto, ele pode não comer e emagrecer, não vai morrer, mas ele vai emagrecer. O cordeiro não. Se você virar as costas, ele morre, entendeu? Nossa. Então você perde a produção. E muitos acabam desistindo por não ter a técnica certa de produção. Então tem todo um acompanhamento que tem que ser feito, todo um cuidado, né, para que essa produção ela possa realmente ser vantajosa. Ser vantajosa, ser lucrativa, né, para o produtor. Então justamente isso que eles têm que entender. O nosso papel hoje dentro da Universidade do Cordeiro é mostrar o quanto é possível realmente você ter uma nova fonte de renda dentro da propriedade rural.
Além daquelas que você já tem naturalmente, seja ela da agricultura, criação de bovinos, você também introduziu o cordeiro, né? E hoje, assim, nem todos os frigoríficos estão capacitados para abate de cordeiro também, porque tem que ter a certificação, né? E então também é uma outra coisa que precisa evoluir dentro da cadeia produtiva da carne de cordeiro para que a gente tenha mais produção desde a propriedade até o final para chegar embalado dentro do comércio. Outro dia eu estava assistindo até o Globo Rural e ele estava falando, né, que parece que agora vai ter um rastreio, né, que vem desde da fazenda, onde você cria o boi, acho que era até ele estava falando mais voltado para o couro, né, para saber exatamente de que fazenda saiu aquele couro, né, então ele vai ter que ter uma espécie de um código de barras, eu não me recordo agora muito bem, mas desde lá da origem do produtor mesmo até a ponta, até o final. Sim, né, para poder rastrear. Inclusive, assim, muitos países, né, para onde o Brasil exporta carne e às vezes exporta, inclusive, animal em pé, animal vivo, né? Uhum. Tem exigências de ter a rastreabilidade, que é exatamente do nascimento até sair para fora da porteira, né? Para ir para o mercado. Como a ovinocultura moldou sua visão sobre o agro, Márcio? Assim, em primeiro lugar, para mim foi uma coisa nova também, né? Introduzida na minha vida, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Embora eu tinha essa convivência com o agro, né? Com o campo, com o gado e tudo mais, a ovinocultura era totalmente desconhecida. Mudou no sentido de poder trazer para mim algo novo, que hoje eu falo com uma propriedade sobre o tema, ensino inclusive pessoas que já são mais avançadas dentro da pecuária do que eu, do quanto é importante, do quanto é possível também introduzir a ovinocultura, né? E assim, me trouxe essa liberdade de poder realmente falar, de poder também aumentar o meu conhecimento dentro até mesmo das questões digitais, né? Que está ligadas aí à venda do curso, da estratégia de lançamento, de tudo mais. E outra coisa também me trouxe a oportunidade de plantar o milho, que é algo que eu falo que é uma espécie de um laboratório, né? Então eu acabo vivenciando isso na prática, a questão climática, a questão de trabalhar o solo, de deixar ele adubado, de jogar o adubo na hora certa, defensivo se for necessário, a quantidade, período de plantio, período de colheita, armazenagem, né? Então isso me trouxe essa nova experiência, que eu gosto muito desse mundo, né? E fui aprendendo sempre coisas novas em função disso. Que legal. Bacana, né? A gente tá tendo uma aula aqui hoje, né? Nossa, é tanta coisa, tanta informação que a gente ia ficar aqui, ó, horas a fio. É muita informação, é um mundo... Porque, querendo ou não, é um universo próximo, sim, porém, ele tá distante ao mesmo tempo, né? Daquilo que a gente acaba vivenciando mais, precisa ser desmistificado, né? Exatamente. Assim, eu quero novamente agradecer pelo convite, porque assim, a gente está trazendo um tema aqui, não é só um tema que eu gosto, que vocês se interessaram também pelo tema, mas assim, aqui hoje esse podcast é uma prestação de serviços, né? Porque a gente está levando um conteúdo que talvez assim não esteja dentro da realidade das pessoas e que a gente vai, de uma certa forma, aguçar o interesse, a curiosidade de poder buscar mais informações, entendeu? Porque a internet está livre aí para a gente poder saber desde a ovinocultura, desde o plantio de milho, Exato. desde as questões de oportunidades de investimentos, questões climáticas, a diversidade de cultura, enfim. No site do IBGE tem muito conteúdo, tem muita informação sobre o agro no Brasil e é sempre interessante. Quando a gente para olhar esses dados aí, brilha os olhos. Sobre as operações que você realiza de compra e venda do milho, do café e da soja, como você aconselharia a alguém que quer dar os primeiros passos aí no mundo do investimento, diversificar de forma segura no agronegócio? Não, Márcio? perfeito. Assim, em primeiro lugar, quando eu estou diante de um potencial cliente, um potencial sócio investidor no caso, o meu papel não é um negociador. O meu papel, o que é? É trazer informações e passar segurança para a pessoa que ela realmente está colocando o dinheiro dela no lugar certo, né? E somente depois que essa pessoa realmente tenha consciência de que vai ser interessante para ela, é que a gente começa a falar de uma possível taxa, de entrar numa fase de negociação, né? Então, assim, esse é o meu modo de operar. Nunca fui aquele vendedor pitbull que sai querendo te vender de qualquer jeito, de te empurrar um produto, um serviço, entendeu? Então, foi assim que eu consegui alçar sempre na minha área de vendas. A minha carreira toda foi
Não foi um pitbull, mas foi realmente um vendedor consultivo. Então, hoje, assim, eu me coloco como um vendedor consultivo e a pessoa, no caso que me procura, tem esse tratamento para entender realmente como é que funciona, né? E é engraçado isso, porque tem pessoas que têm até medo de falar com você. Fala, nossa, agronegócio? Opa. É só até conhecer o Márcio. Então assim, e quem tiver interesse, com certeza, eu vou ter o maior prazer de poder explicar, de me procurar, independente de qual for a profissão, o momento da pessoa, se é para agora, se é para depois, porque assim, se a gente consegue se antecipar e ter acesso às informações, a gente consegue usar o tempo a favor, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai comprar hoje um imóvel, se ela precisa pegar uma chave, comprou na planta, precisa pegar as chaves no mês que vem e não se planejou para isso, ela vai entrar no financiamento e vai pagar juros com o banco, entendeu? Agora, a pessoa que se antecipou lá atrás, buscou informação de como seria pagar, para chegar a esse momento, ela já tem acesso, já tem um dinheiro, já tem um consórcio, por exemplo, contemplado, um exemplo, né? Então, quanto antes a gente se antecipar as informações, assim, e aí é isso que eu gosto de fazer, com carinho, respeito e um momento de cada um, para poder explicar o que eu faço. Porque assim, o que pode ser para você pode não servir para ela e vice-versa, né? E assim como pode servir para você, você pode realmente vir, por exemplo, comigo, um exemplo. Com isso, essas pessoas começam a trazer mais pessoas, já tiveram mais confiança no meu trabalho, na minha pessoa, da minha forma de trabalhar. E aí isso vai virando, evoluindo cada vez mais, né? Então, podem me procurar, com certeza. Ai, que ótimo, que ótimo. Muito bom todo esse conhecimento que você passou aqui pra gente, toda essa sua experiência, né, amiga? Quanto conteúdo bacana aqui. E tem muito mais conteúdo pra gente falar sobre o tema, bastante. Né? Assim, a gente tá aqui dentro Tô com Elas, podcast super consagrado aqui, participação, acompanho vocês, todos os episódios, inclusive. E assim, feito por mulheres. Exato. Né? E já que a gente está falando do papel do agronegócio, a gente não pode esquecer também do papel das mulheres dentro do campo. Verdade. Que é algo também super importante, a presença delas cada vez mais valorizada, porque são, além de influenciadoras dentro de tomadas de decisões dentro das propriedades, são também muito gestoras de negócios mesmo. Então elas estão avançando cada vez mais. E aquela questão, né? A gente não entra mais somente o homem do campo ou o produtor rural, não, é a produtora rural, é a mulher, tem encontros, tem eventos voltados do agronegócio, só vão mulheres, né? E isso, assim, posso indicar depois aí alguns eventos para vocês. Isso aí, mais assunto aí pra gente marcar um próximo podcast. Legal. Márcio, eu queria muito agradecer o seu tempo. Foi pouco para tanto conhecimento, tanta expertise. E eu acho que você definiu bem. Trazer esse assunto é um assunto de utilidade pública que traz muitos aspectos, desde educação, desde conhecimento e desde desmistificação, com muita empatia, com muita singeleza. Esse é o Márcio, uma pessoa humana, acessível e especialista, sabendo o que faz. Muito obrigada, Nossa, Márcio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Assim, sempre é um prazer. Falar do que a gente gosta é sempre um prazer, né? E disseminar conhecimento mais ainda. Com certeza. E, Márcio, para blindar esse momento aqui, a sua presença, a gente quer te dar esse presente pela sua participação aqui no nosso podcast. Para que você possa aí olha só lembrar que maravilha, vou levar para casa. Que legal, muito bom, obrigado. Nossa, vou tomar café da manhã em casa. Lá na fazenda. Pois é, lá na fazenda. Ó, leitinho demais. Muito bom, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela nossa amizade em primeiro lugar também. É verdade. Aqui a gente traz amigos que a gente confia e que a gente fala, olha, confia no Márcio. Exatamente. Vamos pedir para você deixar aí suas redes sociais para o pessoal que quer saber um pouquinho mais, quer te conhecer, quer conhecer, né, a sua experiência aí, a sua empresa, por onde eles podem te acessar? O canal principal não deixa de ser o Instagram, né? E hoje até meu nome diz agro, que é um pouco do que envolve o meu trabalho. Então, marcioliveira.agro, simples assim, né? Inclusive, acho que a foto é exatamente essa aí que tem na tela do meu perfil. E estou à disposição para atender quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser somente conversar sobre o agronegócio, também estou à disposição. E fica aqui meu abraço para vocês, o carinho. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo carinho aqui, pelo brinde.
e vou para casa satisfeito hoje de poder ter participado aqui do podcast. Obrigada, Legal. Márcio. Obrigada, Obrigado. Márcio. Então, até a próxima. Até, com certeza.